Eu não avisei aqui, o golpismo da imprensa voltou com tudo e olha, aí eu me surpreendi mesmo. Falei aqui ontem da versão aí da narrativa dos bolsonaristas tentando criminalizar os brasileiros que chegaram da faixa de Gaza que foram repatriados pelo Lula. E mostrei ali um post do advogado do Bolsonaro que ensinou que eles são terroristas do Hamas. E aí ele põe publicações antigas do Hassan, que é o brasileiro que mais apareceu, né? Porque ele era o que tinha celular e conseguiu algum acesso à internet lá na faixa de Gaza. Posts dele contra Israel. Obviamente, ele tem posts contra Israel, assim como eu, Thiago, tem, como muitos dos plantonistas têm, e muitas pessoas mundo afora têm, porque Israel está cometendo um genocídio, e não é desde o dia 7 de outubro, desde o ataque do Hamas. Não. Israel está cometendo um genocídio desde 1947. Está expulsando as pessoas de suas casas, está ali. Tem inúmeras notícias de como o exército de Israel usava estupros como arma de guerra nos anos 50 e 60. Então, é um Estado terrorista já faz muito, mas muito tempo. Olha, eu, Thiago, tenho a consciência de que Israel é um Estado terrorista desde que eu tenho uns 12 ou 13 anos de idade, ou seja, desde lá atrás, 2000, 2001. Eu já tinha consciência disso. Muitas pessoas não têm. Não é aí a obrigação das pessoas terem consciência quando você tem sistemas inúmeros, inclusive com a grande imprensa e a grande mídia encabeçando esses sistemas que tentam despolitizar as pessoas e desconscientizá-las. Ok, o que acontece é que hoje muita gente está tá sendo confrontada com a verdade. E aí, o que acontece? O bolsonarismo tentou a princípio, pegar os créditos ali para o Bolsonaro de que os brasileiros que estavam em Gaza estavam sendo repatriados por causa dele. Deu errado. O Israel jogou o Bolsonaro aos leões. Depois a embaixada de Israel também jogou o Bolsonaro aos leões. Aí os brasileiros que estavam em Gaza agradeceram nominalmente ao presidente Lula. Ok. Aí mudou a narrativa, vamos então criminalizá-los. A imprensa não quer que o Lula colha vitórias em nada. Se você olhar os analistas de toda a imprensa, tá? Não é só a Globo, não. Eu falo na Globo porque a Globo sempre coloca alguém para analisar, algum analista. No Jornal da Manhã, que é o Bom Dia Brasil, sempre tem algum analista no Jornal Hoje e sempre tem no Jornal Nacional e depois no Jornal da Globo. Então, 4 vezes por dia você vê algum analista que fala ali por 30 segundos, 1 minuto, fora os especialistas que eles colocam na TV aberta para milhões de brasileiros serem enganados. Ok, você também vê os especialistas da Globo News. Aí é 24 horas de programação com inúmeros especialistas e analistas. Pois bem, é engraçado, quase todos no Globo News e todos na Globo estão criticando todas as ações do governo Lula, absolutamente tudo. O Lula tentou a paz no começo do conflito, no começo da guerra ali, quando Israel começou a massacrar as pessoas. Os Estados Unidos vetaram a paz. Aí a culpa é do Lula, que não colocou as palavras corretas. A culpa foi do Lula. Eu vi a analista da Globo, analista aí que ganha 100 mil por mês, dizendo que, olha, o Brasil tem que tomar cuidado com as palavras que usa, porque é por conta de palavras aí que não é... Claro, né? Um negócio que envolve toda a geopolítica, estamos falando aí de trilhões de dólares nos próximos anos, é por conta de algumas palavras que os Estados Unidos deixaram e passaram a fornecer, inclusive, armas para Israel continuar matando pessoas inocentes. Claro que foi por causa disso. Essa é a versão que a Globo tenta colocar. Quando o Lula fala sobre marco fiscal, nossa, o Lula está falando errado, o Lula tentaram plantar picuinha do Lula contra o Haddad, jogar membros do governo uns contra os outros. O Metrópolis chegou a fazer, num anúncio do governo Lula, uma legenda errada de propósito para tentar jogar a Simone Tebet contra o Rui Costa, 2 ministros, para tentar jogar a Simone Tebet contra o Rio Grande do Sul, dizendo que ela estava reclamando de uma coisa no governo Lula. Aí o Lula desmentiu publicamente. Esse é o nível que está aí nos últimos dias, tá? O Lula fala de A, tá errado. Ele fala de B, tá errado. Ele faz algum ato, tá errado. Ele repatria os brasileiros. Aí você pensa, pô, aí não tem o que falar. Ele salvou as pessoas ali do genocídio que tá acontecendo. Tem o que falar. O Jornal Nacional fez uma matéria, assim, ultrajante, daquelas que você tem nojo de ver, pra mostrar ali, tentar pintar que o brasileiro ali, o Hassan, que ele é uma pessoa ruim, que ele prega a violência contra Israel. Esse cara, ele é violento. Esse cara, ele apoia... Praticamente assim, pintar ele como um apoiador de grupo terrorista. Vamos lembrar, o Hassan perdeu tudo, tá? Tudo. O Hassan não tem casa para voltar, que
estão destruindo tudo. Então imagina, você tem na sua casa e aí você tem que sair, você vai para outro país onde você não morava, sem nada, só com a roupa do corpo. E é isso que você tem. Mas você não pode fazer postagem no Instagram, porque senão você é um criminoso, tá? Criminosa, você que está assistindo, tá bom? Ah, além de explodir a sua casa para dar lugar a um israelense, ou seja, esse pessoal que está explodindo sua casa vai tomar a sua casa. Além disso, também matam seus amigos, matam seus parentes, jogam fósforo branco, que é uma química proibida internacionalmente, na sua cabeça. Os brasileiros respiraram fósforo branco. E você não pode fazer postagens no Instagram contra quem está fazendo isso com você, porque senão, aí você é apoiador do terrorismo. Essa é a lógica da Globo, agora é de toda a imprensa, comprou a lógica bolsonarista. Para quê? Para enfraquecer o Lula. Quando você começa a ver a imprensa, não apenas a defesa do genocídio que a Globo faz, é aí política da Globo. A Globo é porta-voz dos interesses do mercado financeiro e dos americanos, principalmente dos americanos, quem está lá em cima das ordens. Sempre foi, sempre será. Ok? Ok. Aí o que acontece? Defender ali o genocídio, como a gente vê, quando Israel ataca ali, explode um hospital, mata mais de 500 pessoas, falam, não foi Israel, foi o míssil do Hamas que falhou. Aí quando é provado que é verdade, eles fingem que não viram. Aí depois Israel mostra ali foto de um desse fosso de elevador e diz que era um túnel do Hamas, que achou um livro do Hitler ali, e aí a Globo dá como verdade absoluta e fala que tá, aí quando é desmentido, é provado que era mentira, eles fingem que não, já estão na próxima. Isso é política da Globo, tá? Mas aí é você criminalizar os brasileiros repatriados, já não é mais da política da Globo. A Globo podia simplesmente se calar e fingir que não viu. E deixar o bolsonarismo com as fake news. O correto seria, como está viralizando nas redes bolsonaristas, desmentir. Esse seria o correto. O assunto aí do dia, desmentir. O assunto do dia, Lula repatriou os brasileiros depois de 40 dias tentando. Estão aqui os brasileiros. A propósito, estão mentindo que eles têm ligação com a Hamas. Não tem. Enfim, não. A Globo reforçou. Por quê? Porque aí é golpe. Aí você pode entender. É golpe. Quando o Thiago fala aqui, eu estou falando faz semanas, não sou só eu, hein? Você vai em outros canais do YouTube, muitos já estão falando a mesma coisa. Com análises até de pontos diferentes que eu não abordo aqui, falando a mesma coisa. A imprensa golpista voltou com tudo e aliada ao bolsonarismo. As novas fake news são assim. E eu estou explicando desde o começo do ano, porque no ano passado eles já tinham se adaptado. As novas fake news funcionam. Alguém da imprensa, da grande mídia, faz uma matéria distorcida e eles começam a bater em cima daquilo. Eles precisam da manchete, porque eles sabem que o Bolsonaro não vai ler tudo. Eles tiram print screen da manchete, eles soltam memes, fazem inúmeros memes, fazem vídeos sobre aquilo, fazem publicações e viralizam aquilo nas redes. É isso que eles precisam. Então eles só precisam de um jornalista aliado em cada veículo, mais ou menos, para falar, toda a imprensa deu. E aí, quando você tem aliados os bolsonaristas para reverberar aí essas fake news, até no Jornal Nacional, que é o jornal de maior circulação do Brasil, é porque a coisa está realmente feia, porque eles querem realmente, o importante para eles é enfraquecer o governo Lula. Aí, olha só, a coisa piorou, porque chegou uma outra narrativa, que é a narrativa de que, olha, o Flávio Dino recebeu uma traficante, a dama do tráfico, no ministério. Aí bolsonaristas começaram a colocar fotos fake do Flávio Dino com uma comediante do Nordeste. Tá, aí isso foi desmentido, ele falou que vai processar todo mundo, aí a imprensa continuou no assunto no dia seguinte. Falei, continuar num assunto que é um balão vazio cheio de nada é estranho. Aí veio o pior, veio manchete da Folha de hoje. E aí eu falo, eu vou te explicar aqui o que está acontecendo. Se isso não é golpismo, eu não sei o que é. Manchete da Folha. Ministério dos Direitos Humanos pagou viagem para Brasília de esposa do líder do Comando Vermelho. Aí o Leandro Demore fez um post no Twitter, e aí ele mostrou sobre a cobertura da mídia. E realmente, nas primeiras vezes que a mídia falava, a esposa lá do líder do Comando Vermelho, ela era uma condenada por associação ao tráfico. Depois aquilo saiu. Tanto é que no vídeo que eu fiz ontem sobre o assunto, eu nem falei sobre ela ser condenada, porque a imprensa parou de falar. Até falei o seguinte, é uma pessoa sem condenação alguma. Por quê? Porque ela foi condenada depois da visita que ela fez. Quando ela fez a visita entre março e maio a Brasília,
ela não estava condenada por nada, ela era uma cidadã comum, ela podia até se encontrar com presidentes, se fosse convidada. Não passaria assim na inteligência de nada, ou seja, a BIM, qualquer outro órgão, não a barraria, porque era uma pessoa inocente. Pior, ela tinha sido inocentada na primeira instância por associação ao tráfico. Ou seja, ela era uma pessoa literalmente inocente, foi acusada de associação e inocentada pela justiça. Então ela era inocente mesmo. Foi condenada faz um mês. E aí os bolsonaristas guardaram a matéria por um mês para usar no momento certo. E aí a imprensa começa, e começa a falar. Só que aí vem a pior parte. Ela estava numa viagem, o governo, o Ministério dos Direitos Humanos banca passagens para grupos de todos os estados do Brasil. Então 26 estados indicam grupos, esses grupos têm suas passagens bancadas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Quem indica o grupo é cada estado, ou seja, o governador de cada estado indica o grupo das pessoas que vão. Pessoas contra a tortura nos presídios. Ok, o governo do Amazonas, que tem um governador bolsominion, indicou ela. Quem escolheu encontrá-la não foi lá o secretário do terceiro escalão do Ministério da Justiça, não foi muito menos o Flávio Dino, que nem sabia do encontro, muito menos Lula, foi muito menos o Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, foi o governador bolsominion do estado dos Amazonas. Assim, muito amigos, de viajar juntos. De Bolsonaro mostrar o celular para ele, tá? Esse nível aqui de amizade. Assim, eu tô pegando fotos aleatórias, ó. Isso aqui foi pouco antes do Bolsonaro perder a eleição. Muito amigos desde antes do Bolsonaro ser presidente, tá bom? Este indicou a tal da dama do tráfico para que fosse a Brasília. Isso saiu em alguma capa? Não. Agora vem o cereja do bolo para você entender. Realmente, Thiago, é golpe. O governador do Amazonas não foi citado em nenhuma matéria. Nenhuma matéria citou isso. Nenhuma matéria citou que os governadores é quem indicam as pessoas que vão aí nesse encontro. Nenhuma matéria citou que no encontro tinham 70 pessoas. Nenhuma. Isso é golpe. E a imprensa está falando há 3 dias disso. Cada vez é uma bomba diferente. Aí você vai ver a bomba que explodiu e lá no bolsonarismo está explodindo mesmo, estão batendo forte no Lula, estão associando o Lula a tráfico de drogas, estão associando o Lula a terrorismo e estão associando o Lula aí a todo tipo de incompetência econômica, todas as vezes possíveis. A imprensa está fazendo isso e o bolsonarismo nas redes sociais, ou seja, não tem para onde a pessoa olhar. Se ela liga a TV, se ela lê um jornal mesmo, de papel, se ela entra num portal de notícias, ou se ela entra no WhatsApp dela, no Telegram, no Instagram, no TikTok, ela vai se deparar com notícias negativas contra o Lula. Sejam fake news de bolsonaristas, sejam fake news da imprensa. Só que essa fake news da Folha, da Globo, do Estadão, contra o Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos e o governo Lula, essa fake news não cai nas agências de checagem. Então, se você tivesse já uma lei das fake news, ou uma coisa até 10 vezes mais restrita, não cairia. E todos os bolsominions que estão disseminando fake news, compartilhando isso, não cairiam nessa lei, porque eles já se adaptaram às fake news. As fake news que eles fazem hoje são em conjunto com a imprensa. Então, a imprensa inventa, distorce alguma coisa ali, eles passam a distorcer um pouquinho mais e a mostrar ali, e aí é opinião. Nossa, a minha opinião é que, se estão recebendo a dama do tráfico é porque eles têm ligação com traficantes. E aí, quem se sentiu ofendido, que processe, que vai demorar meses e meses e meses, e geralmente a justiça diz, mas você é ministro, um cidadão aí comum te criticar não é crime, você está passível de crítica, e pronto. É assim que eles fazem, viu? E isso está sendo feito cada vez mais. Isso começou a crescer, principalmente quando começou ali a guerra na Palestina, quando começou o genocídio da Palestina, e o governo brasileiro não teve o posicionamento que os Estados Unidos esperavam, que seria o posicionamento de simplesmente ou ficar quieto, não é comigo, não tô vendo, o quê? Massacre? Lá? Não, tô olhando para lá. Isso, como fazem alguns outros governos, ou bancar Israel e falar, estou com Israel 100%. O governo brasileiro não fez, então está sob ataque. O governo brasileiro também é o principal agente motor dos BRICS desde que o Lula assumiu. A Dilma está ampliando muito o banco dos BRICS
E o Brasil aí está ajudando na expansão dos BRICS. Então, o Brasil e hoje também o Irã estão sob ataque dos Estados Unidos, ataque forte dos Estados Unidos. Esse ataque envolve a imprensa. Obviamente a imprensa já recebeu a ordem, é por isso que passou aí a ter desinformação. E eu vou te falar uma coisa, quando a imprensa passa a atacar um governo, quem defende o governo também passa a ser atacado. Então eu, Thiaguinho aqui, seria um dos principais atacados, assim como você vê que o 247 é muito atacado. Quem tem, principalmente Twitter, que os jornalistas estão todos lá, quem tem Twitter vê como os jornalistas da imprensa odeiam o Thiago e odeiam o 247 mais do que o diabo odeia a cruz, mas mais, eles odeiam. Por quê? Porque é quem, independente do que aconteça, tá indo para cima. Obviamente tem outros canais que também vão para cima, mas talvez pela atuação deles nas outras redes não ser tão grande. Principalmente aí eu tô falando do Twitter, que é onde os jornalistas são viciados nisso aí. Aí talvez não tenha os incomodado tanto. Alguns também fazem um trabalho que não incomodam tanto a imprensa, não batem forte na imprensa tanto quanto... Vou falar, se tem alguém que chega na voadora mesmo, não quero nem saber. O que eu vejo de gente de esquerda, principalmente jornalistas, eu não sou jornalista, sempre falo, que tem um sonho, talvez lá na frente eu ganhe uma boquinha, um empreguinho na Globo, numa filial da Globo, na grande mídia, e que quando chega na hora, se cala ou até defende Israel, eu fico pasmo, falo, caramba, que coisa, viu? Peça aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta. Para fechar com a chave de ouro, isso aqui é como a imprensa, matéria da Veja, tá? 1985. Isso é como a imprensa tratava os negros que lutavam contra o apartheid, que era o regime ditatorial na África do Sul, em que os negros eram tratados como escória e os brancos tinham todas as mordomias. Quando eles reagiam, negros atacam praia segregada. Olha, aí você vai ler a matéria, esses negros malditos atacando esses pobres brancos. É isso, viu? É o mesmo que estão fazendo na Palestina. Israel pode fazer o que quiser, se a Palestina contra-ataca, são terroristas. Assim como Nelson Mandela, que era um dos líderes aí do movimento negro, foi tratado como terrorista por toda a imprensa brasileira e era considerado terrorista pelos Estados Unidos e ficou 28 anos preso, tá? Lembre-se, jamais esqueça disso. Falou!